E aí, gente, hoje eu tô aqui conectado com Deus e eu queria falar para vocês sobre ser apaixonado por Jesus, sabe? Viver com total entrega a Ele. E, sabe, baseado na minha vida, faz alguns meses já. Antes disso, eu já ia para a igreja, já orava todos os dias, mas de uns meses para cá, o meu relacionamento com Deus ficou uma coisa muito profunda. Faz uns meses já que eu acho que foi passando o tempo e eu fui cansando de ser só um cristão que continua fazendo as coisas ali do dia a dia, falando com Deus, mas ainda assim continua errando nas mesmas coisas, sabe? Mesmo que são coisas que a gente às vezes pensa que é muito simples, do tipo, eu tô ali conversando e vou falar mal daquela pessoa, vou julgar aquela pessoa. A gente sabe que Deus não gosta, a gente sabe que a Bíblia já diz sobre isso, né? Sobre não julgar o seu irmão, sobre ter amor, mas a gente continua fazendo essas coisas. E de uns meses pra cá, não que eu parei e nunca mais eu peco, não, mas de uns meses pra cá, eu venho tentado ser diferente, sabe? Eu venho feito alguns jejuns, buscado o Senhor, porque eu quero de verdade ser totalmente entregue, totalmente apaixonado. E eu posso dizer que, vamos falar, por exemplo, de entretenimento, sabe? Quando você está totalmente apaixonado, você até gosta, sabe? Eu gosto de assistir filme, eu gosto de jogar videogame, e não é uma coisa que Deus vê como errado. E eu gosto de fazer essas coisas, eu faço essas coisas, mas falando com sinceridade mesmo, eu prefiro estar no meu quarto, eu prefiro passar a tarde toda orando, lendo a Bíblia, falando com Jesus, ouvindo louvor. Não é questão de, eu vou no meu quarto passar a tarde inteira porque eu sou obrigado, eu podia estar lá assistindo um filme. Não, eu realmente prefiro estar aqui. E eu acho que, sabe, foi para isso que a gente nasceu. Se você ainda não tem esse sentimento, e eu não tô te julgando, sabe? Até uns meses atrás eu não era assim. Mas sabe, se você realmente não tem esse sentimento dentro de você, eu acho que você precisa mudar, porque a gente nasceu para isso. Se você soubesse qual é a sensação de passar várias horas no seu quarto só orando, sabe, só se relacionando com Deus, você entender verdadeiramente que é um rio infinito e você vai ter tanta coisa para conhecer, para mergulhar, que Deus quer ter um relacionamento com você, de conversar com você, de você estar lá de joelhos, mas você não só fala, você para ouvir e você escuta, sabe? Tudo bem que não é da noite pro dia que você vai ser totalmente sensível à voz do Espírito Santo. Não é da noite pro dia que você vai ser totalmente apaixonado, vai ter esse prazer de estar ali por 4 horas. Mas sabe, você precisa começar. E sabe, você precisa começar, não porque se você não fizer, Deus vai te amar menos, mas porque você precisa conhecer a pessoa de Deus e ter um relacionamento com ela. Sabe, foi para isso que a gente foi feito. Se você ainda prefere o entretenimento do que tá no seu quarto, do que tá gastando tempo com ele, sabe? Do que se relacionar com ele, eu acho que você precisa mudar isso. E Zacarias 4:10 diz: não despreze os dias de pequenos começos. Então, sabe, tudo bem, talvez você ainda tenha aquela vontade muito grande de estar ali no entretenimento, num tempinho ali livre que você tem, estar no seu entretenimento, mas não despreze o dia de pequenos começos. Tenha um pequeno começo com Deus. Às vezes o seu relacionamento com Ele é só você orar antes de dormir. Então tenha um pequeno começo de colocar, tipo, eu vou colocar 20 minutos, 30 minutos ali no meu dia, que é um tempo que eu vou ter um pouco mais prolongado. Ou às vezes está corrido e você diz no final de semana ou no meu dia de folga, eu vou deixar ali 30 minutos só para estar no meu quarto, lendo a Bíblia, orando, cantando e fazendo o que vem dentro de mim. E você começa a ter esses pequenos começos, sabe? É assim que você vai conhecendo o que é a presença, o que é estar ali naquele lugar, o tanto de vida que você sente fluir, sabe? Chega um momento que você está ali no profundo com Deus e você já não vê a hora de sair do seu quarto só para anunciar isso para alguém, só para dizer para alguém, olha, você precisa conhecer aquele Jesus que eu conheci no quarto agora, porque eu já conheço ele há muito tempo, mas eu ainda assim tenho muita coisa para conhecer. E agora eu acabei de conhecer uma coisa nova dele. E você vai tendo isso, sabe? Você vai se relacionando com ele por muitos anos, muitos anos. E ainda assim, você para pensar na mesma palavra, você para pensar na crucificação, no próprio Deus vindo na carne, morrendo pelos meus pecados, no próprio Deus, sabe? Você vai pensando, você vai entrando em outro nível de aprofundamento, pensando que Jesus diz para você não construir uma torre sem antes calcular se você tem condições de fazer aquela torre.
E aí você pensa, mas Deus me construiu, Deus calculou o preço, ele sabia que ia ter que mandar o seu filho e mesmo assim ele me criou. Ele criou a humanidade, ele estava disposto a enviar Jesus e Jesus estava disposto a vir para morrer, porque ele sabia que eu seria a recompensa dele, eu seria a sua noiva, a sua amada. E sabe, de verdade, você tem muita coisa para conhecer de Deus, eu tenho muita coisa para conhecer de Deus. E eu queria só te dar essa motivação hoje. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai que te vê em oculto. Você precisa conversar com ele, você precisa ser mais profundo. Você não vai se arrepender, sabe? Eu não me arrependo dessa entrega que eu tenho tido de uns meses pra cá, de buscar parar com tudo, sabe? Com tudo que eu vejo que Deus não se agrada e tentar parar de verdade. Essas coisas que a gente chama de pecadinho, sabe? Falar mal do seu irmão, entrar numa piada suja que você sabe que Deus não vai gostar. Essas coisas que a gente vê como nada e Deus não vai parar de me amar, Deus conhece o meu coração. E realmente, mas sabe, se você tiver essa total entrega, sabe? Se você buscar de verdade, querer ser alguém melhor, querer ser um cristão que se relaciona com Deus de verdade, que ouve a voz do seu Pai, você não vai se arrepender de se aprofundar nisso. Você não vai se arrepender de se aprofundar nele. Assim como eu também não me arrependo, porque a gente nasceu para isso. Você vai entender que você vai sim sentar no sofá e ter um tempo de assistir aquela série com a família, mas que você vai entender que você tá ali e o Espírito Santo tá ali com você também naquele momento. O seu coração não tá ali, sabe, na série, e o seu coração tá nas coisas de Deus e você tem como maior alegria da sua vida estar conversando com Deus. E o entretenimento é só uma coisa que você vai passando ali no dia a dia, mas você não quer ficar o dia todo nisso. Você não quer, sabe? Porque sabendo que você pode falar com ele, anunciar ele ao mundo, fazer a vontade dele, você entende que isso é tudo que importa e ele é tudo que importa. Porque eu sou forçado? Não, mas porque eu quero. Eu quero estar no meu quarto. E as pessoas podem pensar que é radical demais, é fanatismo demais você passar horas e horas e horas e o dia inteiro no seu quarto orando. Mas se você realmente não tá com um dia muito corrido, se você tem tempo, sabe? Você vai querer fazer isso. Não é forçado, não é fanatismo. Deixa as pessoas dizer que é radical. Você sabe e Deus sabe o quanto isso é alegria, o quanto isso é paixão. E o livro de Cânticos, quando você lê, você vê que aquilo é a sua vida, sabe? É o seu desejo de ouvir Deus, é o seu desejo de ver o amado batendo na porta das pessoas e as pessoas indo procurar e tendo o maior anseio por ele, por ver ele saltando dos montes, ele voltando e se preparando para o dia do casamento. Você vê que não está só lá escrito à toa, mas aquilo, o livro de Cânticos, é a sua vida. É a sua vida com Jesus, porque você realmente está apaixonado por ele. Eu acho que eu precisava liberar essa palavra hoje, falar um pouquinho sobre se relacionar e ser totalmente apaixonado por Jesus. Eu cansei de ser um cristão que, tipo, só tem um tempo com ele e acha que tudo bem. O resto do meu dia eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, e eu não tô falando que eu não peco mais, mas eu tô falando que eu busco não pecar mais, eu quero ser como ele é. Ele sabe que eu tenho esse desejo em mim e ele tá me ajudando. De uns meses pra cá, sabe? Ele tem me transformado em outra pessoa nesse sentido de parar com essas coisinhas que são pecado. E se você deseja de verdade, pede ajuda dele, porque ele está com você. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio.